jovens. Eu me chamo Antônio Berg Frota. Sou o professor que vai estar com vocês nesse curso preparatório para o Enem. Esse curso pretendemos levar aos sábados. Separamos alguns materiais para a aula de hoje. Vamos ter uma conversa sobre redações. Alguns textos nós selecionamos para que possamos repassar algumas ideias importantes para os que vocês, se puderem participar, poderão ter um grande proveito. Na concepção da redação, nós começamos, convém lembrar, que a ideia da redação é uma ideia cheia de conectivos. Quer dizer, há uma relação muito grande entre os assuntos. É muito importante ter a coesão. A coesão é exatamente aquilo que caracteriza basicamente uma novela, Você imagina a novela, tem o começo da história e continua até o fim. No caso da redação, você vai ver alguns temas e a relação que acontece nos temas. Como é que nós vamos contar essa história? Na nossa aula de hoje, poderemos começar a pensar em alguns temas e você já pode tentar desenvolver em casa. Mesmo em se tratando de preparação, você poderá pesquisar vários temas e desenvolver. Quando for o dia da redação propriamente dita, você estará bem preparado para fazer, É muito importante ter uma introdução clara e objetiva, Essa introdução é muito importante para que você desenvolva uma boa redação. A argumentação ela é muito importante que seja trabalhada. Como você vê aqui, você vai estruturar uma redação. Quando se fala de riqueza de argumento, essa riqueza de argumento, aquilo que você vai escrever não depende só de você ser uma pessoa criativa, mas você que leu bastante e que pesquisou e que estudou, todas essas ideias vão estar contidas na sua formação do texto. Você vai juntando essas ideias, por isso se diz, é necessário uma riqueza de argumentação. Através de fontes e dados, Através de fontes e dados, você poderá enriquecer sua redação. Você poderá até, sabendo você que poderá fazer uma redação de 30 linhas, você poderá calcular desenvolver pelo menos 6 linhas. Nesse curso vamos dar várias dicas que venham ajudar, vocês na construção dessa redação. Porque a importância desse vídeo que estamos fazendo, que é um bate-papo com vocês, apesar de não ser presencial, online, mas que vocês possam pensar como fazer uma redação melhor. E nisso vamos estar ajudando. E alguém pergunta assim, a troco de quê, você está dando esse curso? Bem, é uma experiência que estamos passando para vocês. Nosso canal está em busca de crescimento e você há de ver que nós precisamos fazer melhor para termos um público maior. Se não fizermos isso, não teremos um público maior para atender vocês. Quando se fala da conclusão da redação,
você vai terminando a história ou a sua opinião sobre determinado assunto. E aí você que começou falando sobre um tema, que no momento eu não vou estar falando em tema, mas aqui nós vamos ter alguns exemplos de redações, né, que foram feitas para o Enem. E realmente são redações de muito êxito, né? Redações de muito êxito. Um dos temas que foi desenvolvido foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, né? E no caso, a partir daí a pessoa teve que criar um título para essa redação. Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E o título, muito bem criativo, Infernos são outros. Vamos estar preservando o autor, né, dessa redação, mas vai servir de muita base para vocês. A pessoa começou da seguinte forma: com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. Isso começando o primeiro parágrafo. No período que se continua, diz assim: no Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial de sua responsabilidade. Analisando tal problema e suas consequências, o governo implantou a lei seca, objetivando o menor número de acidentes no trânsito. Aí você vê que terminou o parágrafo, né? Terminou o parágrafo, e aí você pode tentar desenvolver a temática, né? Você pode tentar desenvolver a temática, tendo como exemplo o que foi que eles colocaram, né? O que eles colocaram no texto. Lógico que quando você for produzir uma redação, nem sempre você vai ter dados exatos, porque você não vai estar com os dados lá do lado para fazer. Mas um tema muito importante, onde você começa a imaginar e começa a fazer o rascunho. E lá no final, a pessoa comparou, né? O inferno deixa de ser os outros, os quais não sabem usufruir de sua liberdade, e de quebra se possa viver um país livre de atitudes inconsequentes. Quer dizer, a pessoa finalizou muito bem. Nós estamos falando de uma pessoa que foi nota 10 no Enem. Então, vamos estar comentando algumas redações de nota 10. Então é muito importante prestar atenção nessas nossas explicações. Essas nossas explicações, elas continuam em casa, você tentando desenvolver esse tema. E nos comentários você poderá comentar alguma coisa ou nos fazer perguntas. E nós vamos ter todo o prazer de ajudá-los. O segundo exemplo de redação: publicidade infantil em questão no Brasil, né? Aí a pessoa colocou como um título o verdadeiro preço de um brinquedo. Aí você já começa a imaginar, né, como é que ele começou o primeiro parágrafo. Que no caso vamos estar lendo aqui o primeiro parágrafo e você poderá desenvolver aí em casa. É comum ver nos comerciais direcionados ao público infantil, com a existência de personagens famosos, música para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Quer dizer, a partir de várias respostas que você possa ter, você poderá desenvolver essa temática. Publicidade infantil em questão no Brasil. Essa temática aqui, o autor ainda colocou assim: é preciso ir tão longe no Brasil, redemocratizado. As propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado das eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Quer dizer, aqui nós estamos falando do marketing, né? No marketing, em relação às crianças, né? E também até citam exemplos de outros países
como dizem alguns políticos, mentindo sobre alguns países, porque a redação é uma criação. No terceiro exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse tema foi desenvolvido no Enem de 2015. Também um assunto muito rico para se falar, principalmente no tocante à sua opinião em relação à temática. A autora, né, no caso com a mulher, nota 10, escreveu da seguinte maneira: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Quer dizer, a pessoa usou dados para falar sobre essa temática, principalmente a partir de criação de leis, né, que o crime contra a mulher aumentou mais, principalmente porque de um jeito ou de outro a pessoa sabe que vai ser punido e acaba sendo uma problemática muito grande. Ela colocou assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de submeter ao masculino, independente do seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessas formas, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados. Os estados dentro da construção social advêm da ditadura do patriarcado. Quer dizer, visões antigas de que a mulher em tudo depende do homem. Essa redação aqui, um tema muito rico, né? Muito rico, e foi desenvolvido em cerca de 30 linhas. No final, a pessoa coloca assim, no período final, né? É preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe assim o fim da violência contra a mulher deixa de ser uma utopia para o Brasil. Nessa temática também, que ela sugeriu ao Legislativo, também teríamos a ideia do projeto de punição também entrar também a parte financeira também, né? O homem que agrediu tem que pagar um alto valor, porque às vezes a pessoa agride, simplesmente paga uma fiança, consegue um advogado e consegue se safar, né? Em muitos casos, né? Consegue se safar. A partir do prejuízo financeiro, o impacto seria maior, já que a gente sabe onde é que vai dar muitas vezes o crime contra a mulher. A gente sabe no que é que vai dar muitas vezes. É um tema para se pensar, para se fazer, né? Vou até voltar de novo aqui para falar. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É um tema também que, mesmo que você não seja o mesmo tema, vai ter sempre tema parecido nas redações. Quarto exemplo, nós vamos ter caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? Também esse tema é muito rico porque vai partir das suas ideias, né? A pessoa aqui do texto citou, né, Brás Cubas, o defunto de Machado de Assis, né, que diz suas memórias póstumas, que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas da sociedade em desenvolvimento. Com isso surge a problemática do preconceito religioso, que persiste ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Quer dizer, precisamos, embora que haja discordância, precisamos respeitar cada uma das religiões. Esse respeito é muito importante para que haja paz, para que não haja agressão. É um tema muito rico, né, que a gente está falando assim básico, mas é um tema também que deve ser estudado, que poderá cair em futuras provas.
caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A temática que poderia cair é como anda hoje o conflito religioso no Brasil. Também seria uma temática que poderia cair. Outro exemplo de redação: os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Ei, esse aqui pegou muita gente. Porque esse tema nos recorre diretamente ao conhecimento dos alunos ou das crianças especiais. Quer dizer, poucas pessoas têm conhecimento sobre a temática. E no caso aqui, a pessoa que escreveu, uma pessoa que com certeza estudou bem, né, e colocou aqui: a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio de entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse panorama auxilia na análise da questão do desafio para a formação educacional do surdo no Brasil, visto que a comunidade historicamente marginalizada das minorias, que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além do papel das escolas na inserção desse sujeito. Há uma carência, né? Uma carência na área também de professores que possam trabalhar com essas crianças ou com esses jovens que são surdos, porque todos precisam de preparação para uma realidade dessa. Então você vê que é um tema que você também deva pesquisar, porque poderá cair numa redação futura também. Desafio da formação educacional do surdo no Brasil. Quer dizer, para essa formação precisaremos de professores formados. A própria sociedade precisa conhecer sobre a temática para que o surdo não fique excluído da sociedade. Nesse tema, realmente a pessoa que escreveu colocou muita coisa, né? Muita coisa que deverá ser pesquisada, né? Lá no final bota assim: é vital a capacitação dos professores e dos pedagogos pelo Ministério da Educação, com o intuito de instruir sobre as necessidades de tal grupo, como o ensino em Libras, utilizando curso e método para acolher esses deficientes, incentivar a sua continuidade nas escolas, a fim de elevar a visualização do surdo como membro do corpo social. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhoria das condições educacionais e sociais desse grupo. Quer dizer, muito importante estudar também sobre os surdos, né? Sobre os surdos para poder, se precisar, falar também sobre essa temática na redação. Outro exemplo de redação: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Essa temática da internet tem sido uma temática muito debatida, né, e discutida a nível brasileiro, inclusive em muitas situações jurídicas, né, onde muitas vezes não há a liberdade de expressão, né, não há liberdade de expressão. De certa forma, uma pessoa responsável tem medo, né? Tem medo de estar na internet, porque diz assim: a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Quer dizer, quando você se relaciona com a internet, você passa a ter uma relação com outro distante, mas aquele outro que você nem conhece. Então, assim, a temática, o autor colocou assim, né? No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com o interesse dos usuários. Então você entra lá no YouTube e você, no dia a dia, vai escolhendo os vídeos que você quer ver, né? Então, de repente, você tem todo um banco de vídeos que você gosta, porque o próprio YouTube vai separando para você. E no Facebook também é ofertado, né, as amizades, né? Aí você tem outros meios, né, de sociais, o Twitter, né? Ele colocou aqui
em meio à discussão do conteúdo, ele colocou: uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e dessa forma libertar o indivíduo da situação a qual se encontra sujeitado, nesse mesmo caso, à manipulação. Lá no finalzinho, ele recorre ao MEC, que o MEC, Ministério de Educação, coloca assim: o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas através de sua inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observa-se uma população mais crítica e menos iludida. Que sabemos que é muito importante estar na internet e saber usar esses conteúdos a seu favor. Muito importante checar os fatos, porque em geral há mais mentira do que verdade, então é muito importante checar os fatos. Outro exemplo aqui: democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi outro tema também colocado aqui para uma prova do Enem. E lógico que a pessoa que escreveu o conteúdo, com certeza, foi uma pessoa que leu muito, Colocou assim: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade do Crato, no interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta o problema do que diz respeito à exclusão das parcelas socialmente vulneráveis da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e à negligência da parte de empresas que trabalham com a sétima arte contribui para a perpetuação desse cenário negativo. Então, vocês viram que o parágrafo foi bem grande, por isso que se diz: muito necessário ler para que se possa construir textos, e assim, você sabe, uma redação para o Enem tem que chegar pelo menos a 30 linhas, E aí, a partir dessa temática, procurem construir essa redação em casa, que você, a partir dessa construção, você vai ter uma capacidade maior de escrever com facilidade. Outro exemplo de redação: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, E então ele faz assim: o personagem principal, Arthur, sofre de um transtorno mental, o que faz ter episódio de riso exagerado, descontrolado em público, motivo pelo qual frequentemente é atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, estado de cidadãos que já com estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira, ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população. Dessa maneira, é imperioso que a chaga social seja resolvida, a fim de que a longa norte-americana se torne apenas uma ficção. Quer dizer, a realidade de pessoas que têm problemas por serem pessoas especiais, realmente é uma realidade difícil de superar, Em alguns casos, trabalhamos algumas músicas que vêm ajudar na construção do texto da redação. Algumas músicas nós trabalhamos para trabalharmos o texto da educação. É o que vamos sugerir para vocês, que pesquisem essas músicas na internet e comecem a desenvolver o texto em cima do que está lá na música, Nós temos a música A Janela, A Janela, uma música de Roberto Carlos,
que fala exatamente dessa vontade que o jovem tem, né, de sair de casa, né, a vontade que tem de sair de casa e de repente conhecer o mundo, de repente viver a sua vida sem depender de mais ninguém. E também, né, nessa música Janela, você vai ver também a ligação da pessoa com a sua família, né? Essa interpretação da música também pode se dar também a um relacionamento entre duas pessoas onde um dos dois quer a liberdade, né? Também você também pode ver por essa ótica. Então, quando você pegar a música Janela, você poderá ouvir ou ver a letra, você vai poder desenvolver um texto em cima, né? A janela, a liberdade, né? A liberdade, uma estrada que tem para se seguir, tudo isso na temática da música Janela. Outra música que também nós sugerimos, nesse momento inicial também, a música também O Divã, né? Na música Divã, também outra música também que nos ajudou na construção de textos redatórios, né? Texto de redação, né? Porque o divã, onde o Roberto se encontra, né? Lá diante do psicólogo, e lá ele desenvolve a sua temática que é exatamente contar sobre os seus problemas, né? Também outro texto muito importante que vai ajudar nas redações. Outro texto também em uma música, Todos Estão Surdos, também naquele momento, né? Naquele momento onde John Lennon escreveu Imagine, né? Que ansiava, né, por uma paz mundial, um mundo sem discórdias, sem briga de religiões. Naquele momento que John Lennon escreve Imagine, também foi escrito Todos Estão Surdos, né? Todos Estão Surdos, que exatamente é como se não ouvissem a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, que não quer outra coisa senão a paz entre todos os homens. Também outro texto muito importante para se escrever, né? Sobre Todos Estão Surdos. E na música de John Lennon, que ele vai falar, né, sobre imagine um mundo que não houvesse tantas fronteiras, ou um mundo que não houvesse tantas divisões, que não houvesse conflitos de religiões, que não houvesse conflitos de opiniões, e cada um tivesse sua opinião e não precisasse de tanta discórdia. Então nós estamos começando hoje a um momento de reflexão. Esperamos continuar até novembro. Já nas próximas aulas vamos estar um pouco mais alinhado com vocês. Esperamos os comentários e sugestões de vocês no vídeo. Não deixe de convidar os colegas para se inscrever. Não deixe de se inscrever também. Curta e compartilhe, porque é muito importante que consigamos chegar mais longe com a nossa mensagem. Na nossa próxima aula, vamos ter mais assunto e vamos estar colocando várias fontes para que vocês possam pesquisar. Vamos sugerir algumas músicas, né? Algumas músicas que ajudam na composição do texto. Até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam aqui na próxima aula e convide mais amigos. Até o próximo vídeo.